Vamos abrir a palavra de Deus no texto de João, Evangelho de João, capítulo 4, versos 31 a 38. Duas coisas eu gostaria de estar meditando nesse texto, mas antes eu gostaria de falar do tema do aniversário da UPA. Agradeço o convite que os irmãos dessa sociedade fizeram. Desde sábado, o pastor presbítero Tiel, melhor dizendo, pregou. Hoje pela manhã, pastor Érico, e agora à noite estarei falando. Nós estamos trabalhando partes do moto da UPA. Vocês podem dizer comigo, juntos: sejamos fiéis, nas trevas sejamos luz, nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. Então, a parte que me... Uhul, né? Faltou. Esqueci do uhul. Não esqueça não, né, pastor? Então, a parte que coube a mim foi: nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. Será que foi a parte mais difícil? Nas lutas, né? Ninguém gosta de falar em luta, de falar em problema, em tribulação. Mas o bom é que nas lutas sejamos fortes. Deus nos faz fortes nas lutas da vida. Isso é que é maravilhoso. Deus usa as lutas para o nosso crescimento. Adolescentes que estão entendendo melhor a dinâmica da vida, vão entender. Às vezes a gente diz: sejam bem-vindos à vida de adultos, né? Sejam bem-vindos, porque surgem os sofrimentos, surgem os desafios da vida, da família, da escola, da sociedade, e o nosso próprio corpo. A gente vai vendo que não é perfeito, que não vai ser nunca, mesmo um adolescente não tem o corpo perfeito, então vem as lutas, vem as dificuldades, e a gente vai vendo que a gente participa de um mundo caído por causa do pecado. O mundo é maravilhoso, mas nós temos as marcas do pecado. E por isso vem essas lutas, mas Cristo está conosco. Ele é fiel, Ele está presente nas lutas dessa vida. E os adolescentes precisam entender isso. Bem-vindos a SAF, bem-vindos ao PH, né? Bem-vindos à vida de adulta. Então, vocês têm que estar bem firmados em Deus para suportar as lutas da vida. Nas lutas, sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. Para falar desse assunto, eu vou fazer algumas citações breves, vários versículos da Bíblia. Se os irmãos que estiverem na mídia quiserem colocar, se for possível, será bom. Se não, eu apenas vou citá-los. E a partir desse texto, vou trazer algumas lições. Nós faremos agora a leitura, mas antes mesmo da leitura, inicialmente eu quero mostrar dois aspectos aqui da conversa de Jesus, do ensino de Jesus, que é fazer a vontade de Deus é a prioridade máxima da vida de Jesus. E deve ser na vida de vocês adolescentes também. Essa é a primeira lição que eu quero destacar desse tema. E isso pode gerar sofrimentos. Quando um adolescente diz: Jesus será, eu quero fazer a vontade de Deus nesse mundo, na família, mesmo que eu passe sofrimento, mesmo que eu passe lutas, está fazendo como Jesus fez. Porque aqui a gente vai ver que Jesus que disse isso. Jesus disse que fazer a vontade do Pai era a prioridade da vida dele. Se cada um dos adolescentes dessa igreja entender isso, que no mundo a gente sofre, mas tendo bom ânimo, o Senhor está conosco, e vocês decidirem: eu quero fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, como Jesus fez, vocês estão no caminho correto. E a segunda lição desse texto que eu quero destacar é de que a obra já foi feita por Cristo. O maior sofrimento Ele já sofreu em nosso lugar. Como diz aqui, nós somos apenas trabalhadores da sua seara. Ele já fez o mais pesado, Ele carregou a cruz, Ele derramou o sangue para nós agora
sermos usados por eles nessa seara, nesse mundo, sermos luz, sermos fiéis, como foi visto hoje de manhã e no sábado. Ele fez o pesado e agora é nossa vez. Somos os ceifeiros dessa geração. Se cada um dos adolescentes dessa igreja entender isso, Cristo já fez, ele sofreu no meu lugar. Ele sofreu imerecido. E agora eu sou um trabalhador da seara do Senhor. Vocês tenham esse desejo, eu quero trabalhar, eu quero servir, eu quero viver minha vida. Nós não sabemos quantos anos vocês vão viver. Podem viver muitos. E tenho esse desejo, não importa quantos anos eu viverei, mas quero viver fazendo a vontade de Deus. Então, mesmo que venha sofrimento, vamos ler o texto aí. O contexto imediato é a história da mulher samaritana. Jesus ali passa pela Samaria e, cansado, fica ali no poço de Jacó, conversa com a mulher samaritana, se revela para ela, fala de teologia, fala de adoração, como Jesus é incrível, mesmo cansado. Ele poderia ter falado isso na sinagoga aos judeus, ele fala uma samaritana no meio da rua, digamos assim. No poço de Jacó ele fala das teologias mais incríveis, adoração, salvação. E aquela mulher crê, chama os seus parentes e amigos, ela dá o testemunho imediatamente. E eles vêm, querem que Jesus fique ali, Jesus ensina, mostra suas obras, seu poder, e eles creem. Veja quantas obras, só no momento ali. E aquela mulher, sendo uma pecadora, se arrepende, crê e já começa a trabalhar na seara imediatamente. Então, nesse momento, alguns discípulos vão comprar comida, Jesus está com fome, cansado, certamente com fome também, cansado. Os discípulos vão, ele fica conversando com essa mulher. Eles olham assim meio estranho, né? Jesus ficar com essa mulher aqui conversando. Era estranho, ainda mais sendo uma samaritana, uma mulher, Jesus ali conversando com ela, meio-dia. Ela não tinha um passado muito bom, então ela tinha vários maridos, e eles ficaram olhando assim para Jesus como quem disse, ele vai ficar aí conversando com ela. Ele ficou. E depois, versos 39... muitos samaritanos creem, Deus faz grandes coisas na vida daquela mulher, na vida daquela comunidade, mas o texto do verso 31 a 38 fala, nesse íntere, quer dizer, no meio da história, ali um parêntese, Deus tinha algo para ensinar os discípulos, e é isso que nós vamos ver. A ceifa e os ceifeiros. Neste íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Então é isso, meus irmãos. Nós vemos aqui, os discípulos chegam, rogam a Jesus, come, como quem dizem, nós trouxemos a comida, Jesus. Eu estava cansado, meio-dia, certamente ele bebeu água ali, ele ofereceu uma água para aquela mulher, que se ela bebesse, ela jamais teria sede, a vida eterna, a salvação. Mas havia água também ali para beber, certamente ele bebeu, porque Jesus, sendo divino, aqui ele se tornou humano, ele comeu, ele teve sede, ele viveu uma vida como um ser humano e foi obediente até o fim, mesmo sendo Deus. Aqui ele estava como homem, então ele teve fome, ele comeu de fato. Ou melhor, ele bebeu e comeu, em outros momentos também a Bíblia mostra. E aqui Jesus dá uma lição para eles. Ele era mestre e aproveitava a vida comum para trazer grandes lições. É um tipo de ensino.
é o ensino informal. Nós temos, daqui a pouquinho eu vou tentar falar um pouco sobre um tipo de ensino que a Bíblia traz, por isso eu já quero introduzir um pouco aqui essa questão do ensino. Jesus aqui ele faz um ensino informal, usando ali o comer e o beber para ensinar uma verdade incrível espiritual. Tem um ensino formal também. Os judeus tinham escolas, tinha a organização lá intelectual. Jesus usa isso também, Deus usa isso também. Mas aqui Jesus, na informalidade, dá cada lição, cada ensino ali com um copo d'água, com um prato de comida, ele ensina coisas maravilhosas sobre a vontade, sobre a prioridade da vida. E Jesus ali, recebe, eles oferecem comida, mas Jesus diz, eu tenho uma comida, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Jesus estava dizendo ali, certamente com fome. Jesus diz, eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. E ele estava dizendo isso aos discípulos, que já era para conhecer. Mas eles estavam num processo, sendo ensinados, sendo treinados, que eles seriam lideranças, certamente, quando Jesus subisse aos céus. Jesus disse, eu tenho essa comida que vocês ainda não conhecem. E aqui nós podemos fazer uma aplicação para os adolescentes. Será que vocês já conhecem essa comida que Jesus está falando? Vocês têm aula na UPA, vocês têm discipulado. Será que já deu para entender a prioridade da vida? Que é Cristo, que é Deus, que é a salvação, que a vida é passageira. Será que já deu para entender que vale a pena servir ao Senhor, que a vontade de Deus, estar perto de Deus é a prioridade máxima? E olha quem está dizendo isso, era Jesus, ele ia para a cruz, ele foi para Jerusalém, houve um momento até que ele hesitou, que ele sofreu, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. É Jesus que estava ensinando, que conhecia isso, agradava-lhe obedecer ao Pai. Então, cada um dos adolescentes, cada um de nós, deveríamos ter essa consciência, agrada-me fazer a vontade de Deus, mesmo no sofrimento. Agrada-me obedecer a Deus, mesmo que eu sofra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus tinha uma obra para fazer. O Pai tinha lhe convocado a ir vir à terra, a realizar a redenção, e Jesus aceitou e foi, obedeceu. E foi, como diz lá em Filipenses, obediente até a morte de cruz. Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele tornou-se servo. Isso é a vontade de Deus. Muitas vezes, aí é onde entra o sofrimento, porque a gente não quer ser servo, a gente não quer se esvaziar e a gente não quer se humilhar. Aí a gente sofre. Mas se a gente aprender que o se esvaziar, que o sofrer, que o se humilhar, às vezes é necessário para provar a vontade de Deus, e a gente ainda está alegre por isso, era o que Jesus aqui estava falando. A sua obra, ele realizou a obra ali na cruz. E a segunda parte do texto vai falar sobre a ceifa, os ceifeiros. Apocalipse fala também, desse grande dia que o Senhor virá, enviará os anjos, haverá a colheita final. E aqui Jesus fala algo já nesse caminho, mostrando que a ceifa, parecia que faltava ainda 4 meses para a colheita naquela época. Jesus disse, já chegou. Eu vos digo, erga os olhos e vejam os campos, pois branquejam para a ceifa. Jesus certamente estava falando da colheita espiritual. Vejam os campos, as vidas estão precisando. Ergam os olhos e vejam, os campos estão brancos. Levantem-se, peguem, vão colher, vão fazer a obra. Não era 4 meses para a colheita de cevada, de trigo, qualquer cereal. Não, mas a colheita espiritual. Vejam, olhem os campos. E eu creio que é interessante esse ensino para os adolescentes aqui da igreja também. Vocês devem entender, que o tempo da colheita já chegou. Vejam seus amigos na escola. Vejam a política aí como está. Vejam, os campos estão brancos para a ceifa. É a vez de vocês se entregarem
É a vez de vocês crerem, viverem, estar dispostos a sofrer. Como é o tema? Nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. Eu, como já falei, não é? Um é o semeador, outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Jesus é o semeador. Ele semeou e nós vamos colher o que ele semeou. A obra foi dele. Somos apenas trabalhadores. Diante disso, vamos seguir um pouco mais. Vou puxar aqui um subtema dentro desse texto. Agrada-me fazer a tua vontade. Como já disse, será que nós temos esse desejo? Me agrada, Senhor. Eu quero chegar no final da vida e dizer, eu fiz a vontade de Deus. Me agrada isso. A vontade de Deus, ela é boa. Vou trazer 3 ideias aqui. A primeira, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para Jesus, mesmo indo à cruz. E aqui eu quero trazer alguns exemplos da Bíblia. O primeiro exemplo é aquela jovem que foi retirada ali dos judeus e foi levada para a casa de Naamã. Certamente um adolescente. Imagine a vontade de Deus na vida dessa jovem. Foi praticamente roubada, tirada dos seus parentes, do seu povo, da sua igreja, do seu templo. Ela vai lá para a casa de Naamã. Deus tinha uma obra para realizar lá. Sofreu. Já que a gente está falando de sofrimento, né? Nas lutas sejamos fortes. Essa menina foi forte, servindo ao Senhor Jesus. Então ela conhecia a Deus. Chega lá na mulher de Naamã, ela fala, ela testemunha. Ela não está, se fosse uma adolescente despreparada, ela estaria o quê? Chorando, ai o templo, ai minha família, Deus me abandonou. Não. Ela fala de Deus com autoridade, ela conhece a Deus. E lá ela fala para a esposa dele, testemunha, depois é usada diante de Naamã, ensina, fala de Deus, e ali Deus faz um milagre naquela família. Uma jovem. Como nós precisamos de jovens assim, um compromisso com Deus, mesmo nas lutas. Que luta aquela garota passou. Como vocês devem estar preparados. Quem prepara é a palavra, quem prepara é a convicção de fé. Não vou falar muito, mas Itiel falou de Daniel, dos seus amigos ali na Babilônia, também passaram muito sofrimento. Foram fiéis. José do Egito, vendido como escravo, sofrimentos, mas eles tinham Deus, Deus era com eles. Essa é a diferença. Nas lutas sejamos fortes. Nós não sabemos os sofrimentos de vocês, adolescentes, mas ninguém escapa. Ninguém escapa. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Segunda, sofrer pelo Evangelho. Lá em 1 Timóteo 2, se for possível colocar aí para nós darmos uma olhadinha breve, Paulo diz a Timóteo que ele deve estar disposto a sofrer pelo Evangelho. 1 Timóteo 2, 3, 9, 10 e 13. Primeiro Timóteo 2, verso 3, diz assim: isto é bom e agradável. Segundo Timóteo 2, isso mesmo, 2, 3. Depois o 9, 10 e o 13. Paulo dizendo ao jovem Timóteo, Paulo preso,
Timóteo com medo de sofrer. Talvez Timóteo preocupado, né, que Paulo, depois que Paulo morresse, ele iria sofrer, enfrentar o Império Romano, lutas. Então, Paulo escreve a Timóteo como cuidar da casa de Deus e não ter medo do sofrimento. E Paulo diz assim, dentre muitas lições, olha só, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Imagine você, adolescente aqui da igreja, receber uma carta, né, dizendo isso. Participe dos sofrimentos com fidelidade, não desista, seja fiel nas lutas que vierem na sua vida. Viu, Timóteo? Eu estava pensando no Timóteo da Bíblia, mas serve para aquele ali também, viu? Viu, Timóteo? Participa dos sofrimentos, não fuja, seja fiel a Deus. Agora o verso 9, do mesmo capítulo aí, Paulo dizendo ao jovem Timóteo, pelo qual estou sofrendo, até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Olha o caráter do missionário, do apóstolo Paulo, preso, estou sofrendo, até algemas. Lembra dele lá em Atos, em Filipos, que ele cantava louvores algemado ao tronco, sofrendo pelo evangelho. E ele estava dizendo, Timóteo, esteja disposto, participa do sofrimento pelo evangelho. Verso 10. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Então, por esta razão, pelo evangelho, Paulo estava disposto a sofrer. Eu estava pensando hoje, né, no dia que tivemos de votação e toda a campanha política, eu fiquei vendo como nós temos aqui jovens valorosos, né, que lutam pela política. Isso é bom. Mas será que nós estamos dispostos a sofrer por essa razão que Paulo diz aqui? Por esta razão, tudo suporto, até prisões, até cadeias pelo evangelho. Se pela política a gente faz o que faz, a gente chora, a gente briga, a gente faz isso. Paulo era preso, Paulo sofria por uma causa maior, pelo evangelho. Aí eu fiquei pensando nos adolescentes aqui da igreja. Será que vocês estão dispostos a esse tipo de sofrimento? Pelo evangelho da vida, é a verdade eterna de Deus, essa vida passará, a política aqui um dia se encerrará, mas o reino de Cristo é eterno, é algo que vocês precisam entender, é algo maior. Vale a pena lutar pela política? Sim, mas há uma luta maior, que exige um compromisso de vocês com Deus, com o evangelho. Por esta razão, tudo suporto, disse Paulo. E também o verso 13 do mesmo texto. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O que Tiel falou no sábado, né? Se somos infiéis, Deus permanece fiel. Nós devemos, na realidade, ser fiel. Ainda que se eu cair, como é que vocês cantaram hoje? Se eu cair, vou tentar cantar aqui. Eu não sei dessa música não, brincadeira. Vou dar uma desafinada grande. E se eu cair, e se eu cair, a sua mão me levanta, me sustenta. Ó. Mas o desejo de ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E como exemplo disso, eu coloquei aqui, meus irmãos, os jovens moravianos, com 20 anos de idade, na Alemanha. Eles ouviram o evangelho e era uma igreja muito conhecida por missões. Eles oravam, mais de 100 anos de oração, aquela igreja, né, conhecida na história das missões. E eles não oravam por nada que eles mesmos não pudessem ser a resposta. Veja que desafio. Eles só oravam quando depois da oração eles dissessem, eu sou o primeiro, Jesus. Eles não faziam o tipo de oração, Senhor, abençoa fulano, levanta missionário. Não, eles oravam, Senhor, grande é a seara, poucos são os trabalhadores. No final eles diziam, eis aqui o primeiro trabalhador. Era assim o tipo de oração deles. Então, 2 jovens dessa igreja souberam lá de um senhor, acho que não lembro direito o nome dele, nem vou falar aqui,
mas que ele trazia escravos da África, cerca de 2.000 escravos, para trabalharem para ele. E esses jovens souberam disso. E queriam ir lá evangelizar. Acho que era numa ilha, um lugar longe. E foram falar com ele, né? Pedindo para ir, para evangelizar, nós queremos ir lá. Ele não deixou. Ele não deixou. De forma alguma, deixarei vocês pregarem o evangelho lá. E esses jovens tiveram uma ideia. Eles disseram, foram lá, voltaram e disseram, se nós formos como escravos para trabalhar lá? Aí ele disse, eu aceito. E não dou nem o dinheiro da passagem. Nem de ida, quanto mais de volta, né? Eles conseguiram custear, se entregaram e viajaram no navio. E ali, né, era uma igreja acostumada a isso, a entregar seus jovens, a ir para missões. Então, ali, na despedida dos familiares, o pessoal chorando, né, que talvez nunca mais fossem ver aqueles jovens que estavam se entregando à obra de Deus. E eles disseram algo mais ou menos assim, né, uma tradução, que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Que jovens corajosos se entregando para evangelizar os escravos. Que sofrimento, né? Na luta sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. Pagar a passagem no navio, deixando todo mundo e com essa fé que Jesus receba a recompensa do seu sofrimento. Que era a entrega deles, que eram as vidas que iriam ser salvas. Como nós precisamos de jovens assim, dispostos a darem a vida pela causa do Evangelho. A entenderem que às vezes isso traz sofrimento, mas vale a pena, é uma causa maior do que todas. Escala de importância é a maior. Terceira questão, sofrer uma enfermidade perseverança nas enfermidades. Eu fiquei pensando, né, na vida dos adolescentes. Me lembrei de um adolescente lá da igreja de Boa Vista, que era bonzinho. De um dia para outro, eu não sei se foi uma bactéria ou um vírus, não lembro bem, faz tempo essa história, atingiu a medula dele. E ele ficou de cadeira de rodas lá. Quando eu cheguei em Boa Vista com Simone e a família, ele tinha acabado de acontecer isso com ele. Eu não o conheci saudável, eu já o conheci enfermo. Poucos meses depois, ele ali esperando que ia melhorar e nunca melhorou. Hoje, não é? O tempo passou, ele é um homem hoje ainda cadeirante, mas ele estudou, ele tocava na igreja. Hoje eu não sei se ele é mais da igreja, mas ele alguma semente ele tem do evangelho. Ele cantava, ele tocava, mesmo na cadeira de roda, era muito bonito. Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Como é duro, né, para um adolescente passar algo assim. Hoje eu acho que ele já é casado, ele formou-se vários cursos, pelo que soube. Um deles foi biomedicina. Nós fomos para a formatura dele aqui na Maurício Nassau. Então, gente, pode acontecer coisas difíceis na vida de vocês, sofrimentos. E se acontecer, nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. Eu coloquei aqui, sim, antes de falar o exemplo que eu quero, às vezes é uma enfermidade, às vezes é um espinho na carne, como Paulo. Paulo recebeu de Deus um espinho na carne, por causa das revelações que teve do Evangelho. Para ele não se exaltar, Deus manda um espinho para Paulo aprender que era homem, aprender que dependia de Deus, aprender no sofrimento. Minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. Paulo não queria aceitar isso, não. Senhor, tira esse espinho 3 vezes. Jesus disse, não, Paulo, a minha graça se aperfeiçoa. Quando tu estás fraco, é que tu estás forte, que depende de mim. Os adolescentes precisam aprender isso. Podem vir sofrimento na vida de vocês. Na luta, sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. Pode vir esse tipo de sofrimento. Pode vir também sofrimento na história de vida da gente, né? Tem adolescente que tem uma história tão difícil. Tão difícil.
Eu estava olhando para cada um de vocês aqui, imaginando a história de vida, né? Tem uns que já sofreram, tem outros que ainda não sofreram. Tem uns que já passaram coisas fortes na vida. Nas lutas, sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. Deus sabe, a história nossa de vida não é em vão. Deus está no controle. Como disse Tiel também no sábado, porque eu nasci nessa família, né? Eu nasci nessa família. Às vezes Deus nos coloca numa família complicada. Deus tem um propósito. Nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. Porque eu nasci assim, com um lado mais com um lado mais troncho do que o outro. Esse sou eu, viu? Por que eu tenho uma perna menor do que a outra? Eu tenho 1,8 centímetros de diferença. E isso é ruim para quem joga vôlei. Né? Dói a coluna. Aí o ortopedista disse, dá para jogar. Não queira ser o melhor não, mas dá para jogar. Aí eu uso uma palmilha para poder jogar. E ele disse, é muito, viu? 1,8 é muito. E eu, mas por que, Jesus? Logo eu nasci com uma perna menor do que a outra. Por quê? Não queria ter nascido assim. Queria ser perfeito. Aí, às vezes, dói as costas, tem escoliose. Outro dia eu estava jogando vôlei e o meu toque, ele é reto, mas a bola sai girando. Eu digo, mas por que gira essa bola? Eu não queria que girasse. Eu digo, será que eu tenho uma perna menor do que a outra? Até nisso reflete. Eu não queria ter, não. Mas, meus irmãos, são espinhos na carne, que às vezes Deus bota para a gente depender dele. Deus feriu Jacó, quando Jacó lutou com Deus, ficou o resto da vida manquejando, para Jacó aprender quem era Deus. Às vezes Deus fere para o nosso bem, Deus manda luta, Deus manda prova, como diz lá Tiago. Devemos nos alegrar nas tribulações, porque geram perseverança, geram maturidade, de tal forma que nós não tenhamos inexperiência, digamos assim, que sejamos provados e maduros nas lutas que Deus manda. Então, talvez tenha adolescente aqui que pense assim, mas por que minha vida é assim? Por que eu nasci assim? Por que eu nasci nessa família? Por que? Nas lutas sejamos fortes, não é em vão. Eu mesmo olho para mim, eu já passei tanta luta na minha adolescência que vocês não imaginam. Mas se vocês perguntarem a mim, pastor, você queria ser diferente? Eu digo, não, queria passar por tudo de novo. Porque hoje eu sou o fruto de tudo que eu passei. Tudo, cada luta era tão difícil na minha adolescência que vocês não imaginam. Mas Deus estava escrevendo, como diz aí, né? Deus estava realizando uma obra e passou tudo. Oh, glória a Deus, experiência, é perseverança, é conhecimento de Deus. Valeu a pena o espinho na carne. E eu coloquei aqui o exemplo da jovem Joni Yerackson. 1967, ela sofre um acidente e ela fica tetraplégica. Imagina um adolescente passar por isso, num mergulho, e acho que o pescoço, né, foi afetado aqui, a medula na altura do pescoço, e ela ali se desespera no hospital, fica presa, olhando para o chão, desesperada, e parece que quer tirar a vida, e é um drama terrível. Ela vai entendendo quem é Deus, os seus propósitos. Ainda hoje ela é viva, ela tem um ministério para cadeirantes, ela prega o evangelho, acho que em vários lugares do mundo, acho que ela faz doações de cadeiras e prega o evangelho, é escritora, é apresentadora, casou, mesmo assim, e Deus fez pinta com a boca. Olha só, uma desgraça se transformou em glória. Deus não erra quando Ele manda os sofrimentos para a gente. Nas lutas sejamos fortes. É um exemplo lindo de que Deus fez numa dor, numa fraqueza, numa tragédia, Deus transformou em testemunho e evangelização. Até o marido dela, que tem que levar ela na cadeira.
às vezes, para as apresentações. Imagina esse marido, né, que tem que ter paciência, cuidar da esposa doente, cadeirante. Tem hora que, eu já vi um testemunho dela, que ela tem hora que fica, parece assim, zangada com o marido. Por que você casou comigo? Você não sabia que eu ia lhe dar trabalho? Aí o marido tem paciência, né, como quem diz, ô mulher, tu não sabe o que tu diz. Eu casei, Deus que me botou junto de você, eu vou ser fiel, vou cuidar de você. Ela fica preocupada pelo trabalho que dá o marido. Já pensou? Mas você tem que me empurrar, tem que me levar. Ela dando testemunho, parece que foi nas ruas de Jerusalém, na Via Dolorosa. Tem vários, parece que tem um calçamento assim, difícil, ele empurrando, né? Mas por que você casou comigo? Não sabia que eu ia lhe dar trabalho. Deus não erra nos sofrimentos da vida. E finalmente, irmãos, vamos caminhar para o fim. É o exemplo final que eu quero dar. Se for possível, colocar aí na data show, Apocalipse 3,19, para a gente estar encerrando com esse último tópico aqui. É a palavra usada para educação, usada aqui num texto por Augusto Nicodemos, que é a palavra paideio. É um tipo de educação. Eu falei aqui da educação informal que Jesus usou ali no comer, no beber, usando a água, a comida. Falei daqui da educação formal das escolas judaicas e tudo mais. E agora eu vou falar desse tipo de educação que a Bíblia fala. Augusto Nicodemos tratou desse assunto nesse texto que eu estou estudando e vou passar um pouquinho para vocês. É aquilo que a gente aprende por meio da disciplina que Deus nos dá, por meio do sofrimento. Tem coisa que a gente só aprende na disciplina, só aprende ali passando por lutas. Não é a escola formal que vai nos fazer aprender, mas é a luta, a prova que Deus manda a gente aprende. E a disciplina do Senhor na nossa vida. Na verdade, todos nós estamos em disciplina. E é porque Deus nos ama que Ele nos ensina através da disciplina. Vamos ler esses textos e assim caminho para o final. Vamos ler juntos? Esse é Apocalipse 3,19. Podemos ler todos juntos? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Agora, Hebreus 12:6. Vamos juntos? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. 1 Coríntios 11:32. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Está vendo? Deus trata o seu povo diferente. O mundo jaz no maligno. O mundo ama o pecado, mas nós não. Nós somos disciplinados porque Deus nos ama. Deus trata o seu povo diferente. Somos raça eleita. Deus às vezes manda uma tribulação, um sofrimento, porque não nos quer perder. O mundo já está condenado. Ele quer nos santificar. Por isso nos disciplina. Como já falei nessa palavra aqui, disciplina, pedagogia, ensino, né, nessa perspectiva de sofrimento, o pastor Augusto Nicodemos nos explica lá num texto, é a palavra paideio. Não sei se estou falando a pronúncia certa. O verbo, é um verbo, vem da raiz pais, criança, tem a ver com criança, e era usado no grego clássico para treinar uma criança. Então é isso que Deus faz com a gente. Como os pais treinam uma criança, disciplinando, dizendo não, corrigindo, Deus faz com a gente. Muitas vezes no sofrimento e nas disciplinas da vida. Porque Deus é Pai, Ele faz isso para a gente amadurecer. Treinar uma criança. Nos tornamos perfeitos em Cristo, né? O alvo de Deus é nos tornar parecidos com Cristo. Isso exige uma vida, exige experiência e a pedagogia do sofrimento faz parte. Lembremos que quem levou os discípulos para o meio da tempestade foi o Espírito de Deus para provar a fé deles e ensinar.
Então é esse tipo de ensino que a gente só aprende na tempestade. Os discípulos tinham que passar pela tempestade para aprender fé e dependência de Deus. Envolve a ideia de castigar, disciplinar, corrigir com o objetivo de educar. Deus nos corrige para nos educar. Estamos todos em disciplinas, porque somos filhos, não somos do mundo. Essa palavra também, ela tem alguns textos da Bíblia que mostram a disciplina, melhor dizendo, a correlação, ou melhor, a correção feita pelo próprio Deus. A Bíblia mostra Deus corrigindo no Antigo Testamento, no Novo, mediante punições físicas, males e calamidades. Olha como isso é forte. A gente vê isso na Bíblia, Deus ensinando por meio de calamidades e sofrimentos. É forte isso. Deuteronômio 21, 18, 22, 18, 1 Reis 2, 11, Salmo 39, 11, Provérbios 19, 18 e outros. É do texto de Augusto Nicodemos essa citação. Ainda nesse mesmo pensamento, indica o aprendizado produzido pela ação de Deus mediante sofrimentos, visando a correção e salvação, a salvação de seus filhos. 1 Coríntios 11, 32. Então, qual é o objetivo de Deus? É não nos perder, é salvar vidas, é nos fazer maduros. Por isso que Deus permite muitas vezes o sofrimento. Nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. E em último lugar, o texto de Tito 2,12 mostra que o sofrimento é uma graça que Deus dá. Às vezes a gente olha como se fosse o diabo mandando para a vida da gente. Tito vai dizer que é uma graça. Se Deus está mandando para você, é porque você precisa. Então receba como graça. Vamos finalizar aqui com a oração. E assim eu pergunto, não é? Quem está disposto a se entregar e a sofrer pelo Evangelho? Tem algum adolescente aqui? Disposto? Sofre pelo Evangelho. Tem algum adolescente disposto a ir lá para os escravos, entregar sua vida? Tem algum adolescente que diz, Senhor, fazer a tua vontade é tudo que eu quero na vida? Será que tem algum aqui? Senhor, olha, sendo a tua vontade, eu quero, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Eu vi Bia assim levantando a mão. Foi, Bia, de verdade? Ou foi sem querer? Hein, Bia? Eu vi direitinho, Bia fez assim. Eu digo, oxe, ela está levantando a mão voluntariamente. Eis aqui, pastor, eu quero, pastor, sou eu, está procurando por mim. Brincadeira, Bia, mas que seja de verdade, né? Todos nós. Eu estou falando para os adolescentes, mas tem pais aqui também dispostos a dizer a mesma coisa. Tem irmãos, irmãs, idosos, tem diáconos, tem presbíteros querendo dizer, Senhor, a tua vontade é a melhor comida. A tua vontade. Eu sou um trabalhador da tua seara. Eu quero ser, Senhor. Obrigado por esse privilégio. O Senhor já realizou a obra na cruz, agora somos trabalhadores. Olha, os campos estão brancos para a ceifa. Vamos finalizar? Oremos. Senhor, todos nós, Pai, queremos aprender. O Senhor falou que os discípulos ainda não conheciam essa comida. Será que nós conhecemos já, Pai, essa comida que é mais importante do que tudo? Fazer a tua vontade é mais importante. Ensina-nos, todos nós dessa igreja, Senhor. Ensina-nos a que somos apenas trabalhadores da tua seara. Os campos estão brancos para a ceifa. E se vier, Senhor, sofrimentos, todos nós temos na história de vida, nas lutas, nas enfermidades, no espinho da carne, mas tudo é disciplina do Senhor. Nós precisamos, é para não nos perder, é para nos ensinar quem é Deus. O mundo jaz no maligno, o mundo. Nós não, nós somos o teu povo, Senhor. Nós somos o teu povo, guardados. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo adquirido. Dá-nos essa consciência, Senhor, do privilégio que temos. Por isso somos disciplinados também. O Senhor é Pai.
Abençoa-nos, dá-nos fé. Ajuda-nos a entender o ensino da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Se tiverem um cântico, os adolescentes estão convidados a cantarem.